Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo, 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 maravilhoso porta-fraldas aqui do nosso kit higiene tema Safari no ponto escama de peixe, tá bom? E nesse vídeo, aliás, esse porta-fraldas aqui, ele ficou um pouco menorzinho porque a gente precisa que ele caiba dentro da bandeja, tá? A gente ainda vai fazer o passo a passo da bandeja. Esse aqui, ele ficou medindo 12 centímetros de altura, tá? 12 centímetros de altura. Ficou com 13 centímetros de largura e 22 de comprimento. Cabe bastante fralda aqui, tá, pessoal? É um tamanho muito bom, ele é compacto, então a mamãe que tem pouco espaço no quarto fica muito bom e ainda assim cabe bastante fraldinha aqui, tá certo? Vou passar para vocês então os materiais que a gente vai precisar para confeccionar esse porta-fraldas. Para confeccionar o porta-fraldas, a gente vai usar 3 cores, tá? Um verdinho, um marrom e o branquinho, tá? Com relação aos fios, os meus fios que eu tô fazendo, eles têm mais ou menos 2 centímetros de espessura, tá? Mais ou menos isso aí. Eles são uns fios finos, no sentido de aqui, ó, tá? E eles têm elastano, tá bom? Mas assim, ó, como eu já expliquei nos outros vídeos, nos outros passo a passos, no vídeo eu ensino você a fazer com qualquer tamanho de fio. Se o seu fio que você tem ali é mais grosso ou mais fino, eu vou passando as medidas e você vai conseguindo adaptar conforme o seu fio. Se você quiser fazer na mesma espessura, no mesmo tamanho que eu tô ensinando no vídeo, tá? No passo a passo. Então, não tem problema se o seu fio for mais grosso ou mais fino, porque durante o vídeo eu vou ensinando você a fazer com qualquer espessura de fio, tá bom? Você vai precisar também de agulha. A agulha vai ser conforme a espessura do seu fio, tá? Então, se você estiver trabalhando com um fio igual ao meu, de uns 2 centímetros, eu tô usando a agulha 5,5, tá? Mas se o seu fio for mais grosso, você vai ter que usar uma agulha mais grossa, 6,5, tá bom? A gente vai utilizar a agulha de tapeceiro para fazer os arremates, a cola pega mil para tá colando o couro e o biscuit, tá? A gente vai utilizar um biscuit no tema Safari, tá bom? Ou o tema que você estiver trabalhando, claro. Uma fita métrica, porque você vai precisar medir o tamanho que vai estar ficando o teu trabalho para você, como eu falei, né? Como o fio é mais grosso, você vai medir, vai usar bastante para estar medindo o teu trabalho. Então, fita métrica, a tesoura para estar cortando os fios, fazendo as trocas de cores e um pedaço de couro, tá? Eu tô utilizando 8 centímetros, de 8 a 9 centímetros de couro. Mas é claro, se você quiser que o seu couro, o seu trabalho fique mais para baixo aqui, ó, o corinho, você vai usar maior, tá? Aqui, ó, por exemplo, se você quer que o teu couro fique um pouco mais para baixo, você vai acabar usando um pouco mais de couro. Mas é isso aí, entre 8 e 9 centímetros de couro, tá bom? Desse couro aqui, ó. Você pode comprar em metro, tá? Ou aquelas tirinhas mesmo de bolsa e reutilizar elas, como eu já ensinei também nos outros passo a passos, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos lá, então? Mãos à obra? Vamos iniciar, então, o nosso passo a passo. A gente vai começar com o nó corrediço, tá? E vamos fazer 11 correntinhas, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, a gente arruma o nosso trabalho, né? Dá uma esticadinha nas correntinhas, a gente arruma ela pra ela ficar certinha, né, ó, tá bom? E agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho
para cada correntinha que a gente fez. Só que a gente não vai trabalhar nessa alça da frente aqui, ó, de cima, tá? A gente vai trabalhar aqui atrás, porque vai dar mais firmeza para o nosso trabalho, para nossa primeira carreirinha, tá? E nós vamos pular essa primeira correntinha aqui, ó. Esse primeiro elo aqui, ó, a gente vai pular. Vamos começar a partir desse aqui, tá? Então, você vem aqui, ó, e pega esse elinho aqui, ó. Tá vendo que... Deixa eu mostrar pra... Talvez quem não saiba, né? Aqui, ó, formou as duas perninhas da correntinha na parte da frente. Só que na parte de trás, ela formou esse elinho aqui, ó. Esse elo aqui, ó. Então, a gente vai fazer os pontos nessa partezinha aqui, ó. Isso pega só ela, ó, tá? Só essa partezinha aqui. E aí, você vem e faz um ponto baixo. E aí, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada elo desse. A gente fez 11 correntinhas, só que como a gente pulou uma, então a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus 10 pontos baixos e eu volto pra gente continuar. Aqui, ó, nesse último aqui, a gente também faz, ó, tá vendo que esse aqui é uma correntinha? É a primeira correntinha. Aqui, então, a gente também faz mais um ponto, tá? Faz um ponto baixo. Pronto. Vamos arrumar aqui o nosso trabalho, deixar ele mais retinho, ó, assim, tá bom? E aí, a gente confere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho assim, ó, dessa forma, tá bom? A gente vai ignorar esse primeiro ponto e vamos começar a fazer a partir desse aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso último ponto, esse aqui, ó. Tá vendo? É o último ponto da carreira. Então, a gente vai pular ele e vai fazer nesse aqui, a partir desse aqui, tá? E nós vamos trabalhar ponto baixo centrado. Por quê? Porque ele dá mais firmeza para nossa base, tá bom? Se você estiver trabalhando com base de MDF, tranquilo, tá? Mas se você fizer a base igual a minha, o melhor é fazer ponto baixo centrado. Como é que a gente vai achar o centro do ponto? Ó, ele forma 3 partes. Ele tem essa parte aqui de cima, essa perninha e essa perninha. Esse aqui é o meu ponto baixo da carreira anterior, tá? Quando a gente tá do lado direito, é um pouco mais fácil de achar, ó, porque tem um Vzinho, então esse é o centro do ponto. Mas aqui no avesso, no começo é um pouquinho chato, mas depois você se acostuma, tá? Ele tem essa parte reta aqui e depois ele tem essas duas perninhas aqui, ó. O centro dele é aqui no meio. Tem que pegar embaixo desse aqui, ó. Embaixo desse, ó. E no meio dos dois, tá? Quando a gente for sair aqui do outro lado, a gente vai sair. Um lado ficou aqui, ó. Um lado do ponto tá aqui. O outro lado do ponto tá aqui, ó. Ele ficou no meio, tá bom? Então, a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Só que a gente vai trabalhar sempre... depois eu explico melhor. Então, tá, vamos lá. Pulamos esse aqui. Vamos começar aqui, ó. Então, vamos fazer um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Não esquece de alongar o teu ponto, não muito, porque senão vai ficar mole a base, mas também não muito justo, senão vai ficar muito apertado. Então, vamos lá. Aqui é a parte de cima, aqui uma perninha e aqui a outra perninha, ó. Pode abrir o ponto, não tem problema, tá? Quando você for colocar a agulha, que for lá pro outro lado, você tem que conferir. Um lado tá aqui, um lado tá aqui. Então, eu tô certa. Então, fechou. Ó, alongo um pouco e pronto, tá? Vamos chegar no final com 9 pontos. Por quê? Porque a gente pulou um. Mas a gente tem que ter sempre 10 pontos na carreira. Quando chegar aqui no final, eu explico melhor pra vocês. Então, você vai fazendo um pontinho pra cada pontinho de base, tá? Eu já volto. Ó, tô chegando aqui no final, faltam 2 pontos, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas são 10. Então, vamos lá. Aqui ainda falta um, tá vendo que eu tenho um ponto aqui, ó? E aí, eu faço o 9º ponto e o 10º ponto, que é aquele que eu pulei, eu venho e faço nas correntinhas, tá bom, ó? Eu pego esse elo aqui da correntinha, sempre 2, tá?
para ficar mais firme o pontinho. Pego esses dois elos aqui, ó, esse aqui, e faço o meu último ponto da carreira. Pessoal, se ficar alguma dúvida, vocês deixem ali nos comentários. Quem já sabe, tranquilo. Boto o vídeo um pouco mais acelerado aí, mas eu gosto de explicar bem explicadinho, porque tem pessoas que estão começando, né? Então, é bom a gente sempre ter paciência com quem tá começando. Eu um dia comecei e precisei que alguém tivesse paciência comigo. Então, como eu sei que tem mais pessoas aí que estão iniciando no crochê fio de malha, então precisa ter paciência, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Finalizamos essa carreira, agora a gente vai fazer uma correntinha e vai virar novamente o trabalho, assim, tá? Isso são carreiras de vai e vem que a gente chama, tá bom? Vamos pular esse primeiro ponto aqui, ó, e vamos para esse aqui, tá? E esse vai ser o processo em todas as carreiras. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui eu já tinha colocado errado, tá vendo? Ó, que as duas perninhas do ponto ficou pro mesmo lado. Então, eu venho, tiro a minha agulha e coloco ela novamente, ó. Até vir certinho. Agora ficou certo, ó. Tá? Vou fazendo pontos baixos até chegar no final. Voltar com 9 pontos baixos. Quer ver, ó? Porque como a gente pulou o primeiro, então a gente fica com 9, né, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, o 10 eu vou fazer aqui nas correntinhas que eu fiz lá pra virar o meu trabalho. Então, eu pego aqui, ó, 2 elos da correntinha. Peguei esse e peguei esse, tá vendo? Aqui. Fiquei com 10 pontos baixos. Deixa eu explicar uma coisa que eu acabei esquecendo de explicar no começo. No passo a passo do porta-cotonete e do porta-objetos quadrado, eu expliquei. Se o seu fio for mais grosso que o meu, você vai fazer menos correntinhas aqui. Por quê? A minha ideia é chegar 12 centímetros de largura nesse porta-fraldas, tá? Então, aqui, ó, com as quantidades de pontos de correntinhas que eu fiz, ficou em 10 centímetros aqui, tá bom? Mas por quê? Porque depois a gente vai fazer a carreira de acabamento, então vai ficar com 12 centímetros essa base. Se você quiser uma base de 12 centímetros também, só que o seu fio é mais grosso que o meu, você vai fazer menos correntinhas aqui no começo, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer correntinhas até chegar em 10 centímetros. Por exemplo, se o seu fio for mais grosso, eu fiz 11 correntinhas no começo, você vai fazer 9, por exemplo. Aí, faz 9 correntinhas e mede. Ah, chegou em 10 centímetros? Beleza. Faz a primeira carreira, segunda, mede de novo. Continua em 10 centímetros, aí você continua fazendo igual a mim, tá? Se o seu fio for mais fino que o meu, você vai fazer mais correntinhas. Você vai fazer 12, 13, faz 13 correntinhas. Faz a primeira carreira com pontos baixos e mede. Se deu 10 centímetros, beleza, tá? Agora, se você quiser um porta-fraldas maior, aí você pode fazer as quantidades de correntinhas que você quer, o tamanho que você quer chegar, tá bom? Bora lá. Vou fazer mais uma aqui com vocês. Faz uma correntinha e vira o trabalho. Vamos pular esse primeiro ponto e vamos fazer aqui a partir do segundo ponto. Então, vem aqui no centro e volta fazendo pontos baixos, tá? Vou terminar aqui a minha carreira e eu já volto. Tô chegando aqui ao final da minha carreira e vou fazer o último ponto aqui nas correntinhas que a gente fez para virar o trabalho, tá? Pronto. Seguinte, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Agora, a gente só vai fazer repetições. A gente só vai repetir para quê? Para a nossa base crescer para cá, tá?
Eu quero chegar num total de 22 centímetros de comprimento. Então, eu vou fazer aqui 20 carreiras no total. Vou medir. Se chegar em 20 centímetros, eu vou parar, tá? Vou fazer aqui, então, 20 carreiras no total. Vamos lá. Vou contar aqui, ó, com vocês. Aqui tá vendo que tem um Vzinho, ó? Aqui é a nossa primeira carreira. Aqui tem outro Vzinho, é a nossa segunda. Aqui tem outro e aqui tem outro. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 16 carreiras, tá? Iguaizinhas a essa. Pra chegar em 20 centímetros, tá bom? Eu quero que a minha base tenha no total, lá no final, 22 centímetros. Só que eu tenho que considerar que depois eu tenho a carreira de acabamento aqui. Então, eu vou fazer carreiras de vai e vem até chegar em 20 centímetros. Nas minhas contas, né? Nem sempre dá certo, porque como é fio de malha, ele cede. Então, nas minhas contas, 20 carreiras, eu vou chegar nos 20 centímetros. Mas assim, vou fazer as 20 carreiras, vou medir e, se der, eu paro nas 20 carreiras. Se não der, eu continuo e venho aqui explicar bem certinho para vocês quantidades de carreira. Você vai fazer a mesma coisa, porque a gente não sabe a espessura, né? Que é o teu fio, se é igual à minha. Como a gente trabalha com fio residual, nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, o fio não tem a mesma espessura. Por isso que eu gosto de passar as medidas, tá? Vou fazer então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer as suas carreiras, faz 20 carreiras de vai e vem e mede. Se chegar em 20 centímetros, você para, tá? Que aí depois você vai continuar o passo a passo aqui de carreira de acabamento, tá? Se fizer 20 carreiras e ainda não chegar nos 20 centímetros, faz mais 1, 2, quantas for necessárias. Ah, mas o meu fio é mais grosso, então você faz menos. Vai fazendo e vai medindo até chegar em 20 centímetros, tá bom? Vamos lá, então, fazer nossas carreiras de vai e vem. Pronto, olha só, cheguei nos 20 centímetros que eu queria, porém, deu mais carreiras, tá? Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Ficou com 22 carreiras. Aí, o que que eu fiz? Eu medi, ó, 20 centímetros, tá bom? Quando chegou em 20 centímetros, eu parei. Daí, deu um total de 22 carreiras. Então, se você fez 20 carreiras e não deu ainda 20 centímetros, você pega e faça mais 2, ou até chegar em 20 centímetros, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento, que é o seguinte, ó. Deixa eu desmanchar aqui. Fiz o meu último ponto da carreira, aqui. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez aqui, ó. Então, serão 22 pontos baixos. Se você fez menos carreiras, vai ser a quantidade de carreiras que você fez. Se você fez mais, vão ser mais pontos, tá? Isso não vai mudar em nada no passo a passo, vai ficar igual, tá bom? Então, vamos lá. Fiz uma correntinha e aqui a gente vai cuidar para pegar sempre 2 alcinhas do ponto, tá bom? Ó, aqui tem uma e aqui tem outra. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Vou fazendo pontos baixos. Ó, a gente só tem que cuidar para não pegar, fazer 2 pontos na mesma carreira. Tá vendo que aqui é a minha carreira, aqui eu tenho outra, ó. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Procura sempre pegar duas laçadinhas do ponto. Aqui, ó, agora aqui tá a minha terceira, tá vendo? Ó, aqui é a terceira, então, venho aqui e pego a laçadinha. Vou fazendo isso até o final, até chegar aqui embaixo, ó. Até chegar aqui, ó, tá? Você vai fazendo aí um pontinho baixo para cada carreirinha que você fez. Então, vão ter 22 pontos baixos. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É meio chatinho essa hora mesmo, tá? Você tem que estar conferindo mesmo, não é uma coisa que
que é fácil, mas você vai conseguir. Até hoje eu ainda tenho dificuldade, eu tenho que ficar olhando bem certinho para pegar o ponto certinho da carreira, tá? Aí você vai fazendo aí um pontinho para cada pontinho de carreira que você fez. Ó, fiz os meus 22 pontos baixos aqui na lateral e ficou assim. Agora a gente vai fazer o que aqui? Vai fazer uma correntinha, tá? E vai virar aqui novamente, ó. Agora a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que a gente fez na base. Então, serão 10 pontos baixos, tá? Porque a gente fez 10 pontos baixos pra virar. Lembra que a gente fez vai e volta? Cada carreira dessa tinha 10 pontos? Então, aqui tem que ter 10 pontos, tá bom? Então, você volta aqui, ó, fazendo um ponto pra cada pontinho de base que a gente fez lá no início, ó. Tá? São 10 pontos baixos. Ou se você fez mais, né, claro. Ou se você fez menos, a quantidade de pontos que você fez pra virar o trabalho, tá? Vou fazer aqui e já volto. Peguei aqui na outra lateral e aí aqui tá o meu fiozinho lá do início. A gente já vai arrematar ele aqui, tá? Faz uma correntinha e vai girar o teu trabalho. Aqui a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos que a gente fez aqui, então serão 22 pontos baixos, tá? Sempre a mesma quantidade que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro, tá bom? Então, eu vou ignorar esse, porque esse ponto aqui é o ponto da carreira reta que a gente acabou de fazer e vou começar fazendo aqui, tá? Então, eu volto fazendo um pontinho baixo para cada pontinho de base da nossa carreira anterior. Vou fazer aqui os meus 22 pontos baixos. Ó, aqui só cuida para não pegar e não fazer um buraco assim, ó, desse aqui, ó, tá? Então, quando é assim, você vem, procura uma alcinha perto. Aqui, por exemplo, ó, pego só uma alcinha para não fazer buraco ali, ó. Tá? Ó, aqui ficou, mas depois ele volta, ó, tá vendo? Quando eu vou fazer o próximo ponto aqui, ó. Aí, ele vai fechando, ó. Tá bom? Vou voltar aqui, ó, um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez e já volto. Ó, fiz os meus 22 pontos baixos aqui na lateral. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer novamente uma correntinha e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente fez lá no início, lá no final, aliás, né? Lá no final da nossa última carreira de vai e vem, tá? Esse aqui não vai ser ponto baixo centrado, esse aqui é o ponto baixo normal, tá bom? Como a gente fez nas laterais todinhas, tá bom? A gente volta fazendo um ponto baixo para cada pontinho, então tem que ter 10 pontos baixos aqui. Aqui, ó, voltei, 10 pontos baixos. Assim, ó, deixa eu explicar. Aqui, se a tua base ficar meio assim, ó, tortinha, ó, não tem problema. Depois, quando a gente for subir as carreiras, ela vai ficar mais retinha, tá? Isso é porque é um fio com elastano e aí fica um pouquinho esticadinho, não tem problema. Aqui, ó, aqui tem que ter a mesma quantidade de pontos aqui e aqui tem que ter a mesma quantidade de ponto aqui, tá bom? Pra ele ficar um trabalho assimétrico, senão vai ficar torto, né? Vai ficar um lado menor que o outro, tá bom? E aí, agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Como eu já ensinei no porta-objetos quadrado, de uma forma, aqui eu vou ensinar de outra, tá? Pra vocês terem mais de uma opção. Aqui eu vou arrematar isso aqui. Se você quiser fazer diferente, tem uma outra forma de fazer que eu ensino a fazer a base lá no porta-objetos, tá? Uma base, um arremate. Então, aqui, ó, eu cortei o fio que vem do novelo, puxo ele todo pra fora, tá? E aí, você escolhe qual você quer fazer. Aqui, ó, vou pegar uma agulha de tapeceiro, pode ser com a própria agulha de crochê, também não tem problema. Vou fazer um ponto baixo falso, só a parte de cima do ponto, tá? Vou pegar aqui essa correntinha que a gente fez lá no início da carreira de acabamento e vou passar esse ponto lá pra trás, ó, tá? Aqui. Vou vir com a minha agulha aonde saiu o meu fio, ó, meu fio saiu daqui de dentro, ó, tá vendo? Então, eu vou passar ele novamente por ali, que aí a gente imita um ponto. Aqui, ó, tá? Ficou assim o nosso acabamento.
Agora, eu vou vir aqui atrás e vou arrematar esse fio. Vou passar por dentro de alguns pontos aqui, ó. Esse é um tipo de acabamento. Se você quiser fazer outro, lá no porta-objetos eu ensino, tá? Só não puxa muito, para ele ficar parecido com os outros. Aqui eu vou dar um nozinho, vou enfiar dentro de uma alça de um ponto, venho por dentro desse buraquinho aqui que formou e puxo. E aí, esse nozinho eu vou esconder por debaixo de alguns pontos aqui também, ó. Dou uma puxadinha e ele já fica escondidinho, ó, nem dá pra ver, tá? Aqui, eu vou escondendo ele, vou passando ele pra dar mais segurança, deixar ele escondidinho e uma ponta mais comprida. Então, é só vir passando por dentro de alguns pontos. Se você quiser colar a pontinha, você pode usar a cola Pega Mil pra tá colando, tá? Pronto. Fiz esse arremate aqui, pra você aprender. Tá? Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá certo? Você vai pegar o mesmo fio marrom. Deixa eu soltar aqui um pouco de fio. Aí. E você pode começar em qualquer ponto aqui, ó. Qualquer lateral que você quiser. Não tem problema. O esquema vai ser o mesmo. Pega um pedaço do fio e deixa solto, tá? Vem aqui e puxa ele pra frente. Você vai deixar esse pedacinho aqui ali, tá bom? E aí, agora, a gente vai vir aqui, ó, vai vir no próximo ponto. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar bem no meio do nosso trabalho, ó, tá? Bem no meio dele, só pra gente fazer igual. Pega o meinho dele aí, mais ou menos, não precisa ser exatamente o mesmo espaço. Aqui, ó. E puxa lá pra frente, tá? Vem agora no próximo ponto, pega o fio que vem do novelo, puxa pra frente e tira aquela laçada da agulha. Esse é o ponto baixíssimo, tá bom? Dá um espaçamento e vai fazendo isso por toda a volta, tá certo? Por toda a volta você vai fazendo isso. Só cuida para não deixar o teu ponto muito apertado, porque senão vai abaloar, abaloar não, vai ficar pra dentro o teu trabalho. Mas também não deixa muito solto, senão vai abaloar, tá bom? Você vai vendo aí a tensão certinha do ponto, pra não deixar muito frouxo, mas também não deixar muito apertado. Procura sempre deixar a mesma medida dos pontos, tá? Deixa eles bem parecidos assim, ó, na mesma distância. Aqui nas correntinhas, quando chegar nas laterais, nas correntinhas você vai fazer ponto baixíssimo também. Ó, essa aqui é a nossa correntinha que a gente fez para virar o trabalho. Então, você vai fazer ponto baixíssimo nela também, tá bom? E aí, você vem, ó, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, ó, tá? Vou fazer isso por todo o meu trabalho, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Tô chegando aqui no final, e aí a gente aqui, ó, dá aquela ajeitadinha básica nos pontos, ó, dá uma esticadinha, uma arrumada, pra ficar bem facinho, bem certinho pra gente poder começar a subir as nossas carreiras, tá? Ó, dá uma ajeitadinha aí, uma ajeitadinha aqui. O fio de malha é assim mesmo, conforme a gente vai crochetando, ele vai se amoldando, ele vai se... mexendo mesmo, né? Ele vai se amoldando aí, vai se ajeitando, né? É como tem aquele ditado que diz, no caminhar da carruagem, as abóboras se ajeitam. Então, aqui mesmo, ó, o fio de malha no caminhar do nosso teceiro aqui, ele vai se ajeitando, tá bom? Agora, aqui eu deixei o último pra fazer uma coisinha diferente com vocês. Ó, ficou aqui o meu último ponto baixo pra fazer, aliás, o meu último ponto pra fazer ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer um negocinho diferente, tá? Você vai vir aqui, ó, como se fosse fazer o ponto normal, ponto baixo, ponto baixíssimo. Em vez de você pegar o fio que vem do novelo, você vai pegar o fio lá do começo que a gente utilizou pra fazer, que a gente começou para os nossos pontos baixíssimos. Você vai pegar ele e vai fazer o teu ponto baixíssimo normal, ó, tá? E aí, você pode tirar ele todinho aqui, ó. Puxar ele pra frente. Por quê? Porque aí o nosso ponto que vem o nosso fio que vem do novelo já fica pronto
pra gente começar as carreiras de vai e vem. E agora, a gente tem o nosso último ponto, pra gente fazer aquele ponto falso, tá? O ponto baixíssimo falso. Vou repetir aqui pra vocês não ficarem com dúvida, ó. Tô aqui no meu último ponto baixíssimo da carreira, tá? Tô fazendo lá, e faltou um. Então, eu venho aqui, deixo o meu fio do novelo preso, aliás, solto aqui, venho no meu pontinho que eu preciso fazer e pego o fio lá do começo, aquele fio que a gente deixou pra arrematar. Pego ele, passo ele pra frente e já faço o ponto baixíssimo com ele mesmo. E puxo ele todinho pra fora, dessa forma. Dá uma puxadinha no fio do novelo pra dar uma ajustada aqui e tá feito. Agora, a gente vai fazer o nosso ponto falso, pra dar aquele acabamento todo especial. Venho aqui embaixo do meu ponto, tá vendo que o meu ponto tem duas perninhas? Posso fazer por aqui ou por aqui, tanto faz, tá? Venho aqui, ó, de fora, passo nas duas perninhas do ponto, passo pra cá. Lá no meu fiozinho onde saiu, lá no meu ponto onde saiu o fio, passo ele novamente só que lá pra trás. Pronto, ó, fizemos o nosso ponto baixíssimo falso. Nem dá pra ver aonde começa e termina as nossas carreiras, tá vendo? Olha que show. Ó, aqui foi onde a gente fez aquele arremate, ó. Diferente, tá bom? Agora, eu venho aqui e arremato esse fio. Passo por dentro de alguns pontos. Dou um nozinho, só cuida para não puxar muito, para não fechar lá o nosso ponto baixíssimo. Aqui. Passo dentro de um ponto aqui, ó, e faço um nozinho. Aqui. Pronto. Escondo esse pedaço de fio aqui. Mais fácil assim, né? Do que ter que arrematar um e depois ter que arrematar o outro. Fica mais prático e assim o nosso fio já fica esperando aqui, ó. Aqui. Pronto. Acabamos a nossa base, finalizamos a nossa base, a base para pro nosso porta-fraldas, tá bom? Agora, vamos começar a subir as carreiras. Escolhi começar no meio do nosso trabalho, porque é o seguinte, lá no finalzinho, lá nos outros itens, eu ensino que a gente não precisa fazer aquele arremate perfeito aqui em cima, porque a gente vai colocar esse detalhe aqui. Se eu começar a minha carreira aqui, ó, eu vou ter que fazer aquele remate invisível. Dá um pouquinho mais de trabalho, dá pra fazer tranquilo também, não tem problema, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se a gente puder evitar, né, a gente evita. Então, por isso que eu sugeri você começar a fazer aqui no meio, tá? Porque depois a gente vai fazer o quê? Vai fazer aquele arremate, esse arremate aqui no meinho, ó. Daí não precisa ficar cortando fio, fazendo ponto invisível, igual a gente fez aqui, tá bom? Bora lá. A gente vai pegar, vai trabalhar, ó, se você quiser trabalhar desse lado aqui, fazer o seu crochê desse lado aqui, você pode, tá? Mas como eu fiz nos outros, eu deixei essa parte aqui pra dentro, ó. Essa parte aqui pra dentro, tá vendo que aqui é os pontos baixíssimos, ó? Aqui é os pontos baixíssimos, igual aqui, ó, tá bom? Então, bora lá fazer igual. Vou vir aqui com a minha base, tô com o fio aqui, ó, do novelo que a gente deixou e não cortou. Vou pegar dois pontos, tá? Duas partes do ponto, essa e essa, pra dar mais firmeza. Pode vir no ponto próximo, no do lado, tá? E vou fazer o meu primeiro ponto da carreira. Puxo pra frente e faço uma correntinha. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto da carreira. Vou fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto, pontinho sobre pontinho. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Esse e esse e esse. Vou fazendo assim por toda a volta, tá? Independente se você fez com mais pontos, com menos pontos, com mais carreiras, menos carreiras, o passo a passo vai ser o mesmo, não muda, tá? É pontinho sobre pontinho. Dá a volta todinha aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto. Nas laterais também,
um pontinho sobre pontinho, tá? Bem tranquilo, pessoal. Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, né? Ative o sininho de notificações, deixa o seu gostei, tá certo? Compartilha também esse vídeo com outras pessoas. E é isso aí. Tem o valeu aqui também, eu sempre esqueço de falar, gente. Sempre esqueço de falar. Tem o valeu aqui no YouTube, que é que você ajuda o canal com algum valor, tá? Se você quiser doar aí algum valor pro canal, para estar ajudando a gente a comprar materiais novos, pra gente estar melhorando cada vez mais, né? A qualidade aqui das imagens, do cenário. Enfim, se você quiser ajudar, tem o valeu ali, tá? Você pode estar doando qualquer valor. Fique aí à vontade. Também lembrando que não é uma obrigação, né? É algo de coração. Tudo aquilo que fizeres, faça com o coração, que você com certeza será recompensado, tá bom? Vou lá, então, dar a volta por todo o meu trabalho, pontinho sobre pontinho, e já volto. Tô chegando aqui no final, ó, e aí a gente dá aquela ajeitadinha básica nos nossos pontos, para começar a próxima carreira, tá bom? Ó, vamos lá ajeitar, dar uma esticadinha, vai mexendo nele até eles se ajeitarem aí, se amoldarem ao seu trabalho, tá bom? Ó, falta um ponto aqui ainda, deixei pra gente finalizar junto, tá? Aqui, ó, falta um pontinho ainda. Então, eu venho aqui no último e tcharam, faço o último ponto, tá? Vem aqui, ó, nesse ponto aqui, esse foi o primeiro da nossa carreira. Esse aqui, ó, pego as duas alcinhas do ponto, pego esse cordãozinho que a gente tem lá e passo pra trás. Dou uma ajustadinha aqui, não deixa muito apertado, porque senão depois fica ruim pra fazer o primeiro ponto. Agora, a gente vai começar a trabalhar o ponto escama de peixe, tá? Ou espinha de peixe. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse é o nosso primeiro ponto, tá bom? A gente vai trabalhar nele um ponto baixo centrado. Então, vou puxar pra trás de novo aqui, ó, que eu soltei só pra vocês verem, tá bom? Venho aqui, acho o centro do meu ponto, ó, as duas perninhas, coloco a minha agulha no meio das duas perninhas e encaixo esse meu fiozinho aqui, ó, esse meu elo, tá? Dou mais uma esticadinha, vou pegar o fio que vem do novelo e vou passar lá pra frente, ó. Pronto. E faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, a gente vai trabalhar ponto escama de peixe, tá? Aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. A gente vai falar embaixo do ponto e centro do ponto. Quando eu falar embaixo do ponto, é literalmente embaixo do ponto, ó, aqui embaixo. Você vai colocar a agulha aqui, ó, tá? Quando eu falar o centro do ponto, você vai colocar aqui, ó. Tá vendo as duas perninhas? Você vai colocar aqui, ó. Tá bom? Tem que sair lá do outro lado. E aqui desse lado tem que sair a parte de cima, um lado pra cá e um lado pra cá. Voltando aqui. Então, aqui, ó, quando eu falar embaixo do ponto, é aqui embaixo. Quando eu falar centro do ponto, é aqui, tá bom? Vamos prosseguir. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, embaixo do ponto. Nesse mesmo ponto aqui que a gente fez o ponto baixo centrado, nesse mesmo ponto, eu vou pegar embaixo dele, lá embaixo dele, vou puxar o meu fio que vem do novelo pra frente, dou uma esticadinha. Vou pular esse ponto aqui, ó, vou pular um ponto e no próximo ponto eu vou pegar embaixo dele e vou puxar o fio do novelo novamente. Vou ficar com 3 argolinhas, 2 alongadas e a que eu já tinha na agulha antes, tá? Vou pegar o meu fio do novelo e vou tirar os 3 de uma vez só. Essa aqui é a nossa primeira perna do ponto. Nesse mesmo ponto aqui, que eu peguei embaixo dele, eu vou fazer um ponto baixo centrado, ó. Nesse mesmo, agora eu vou fazer aqui no centro. Em vez de eu pegar embaixo, eu vou pegar no centro dele, ó. No mesmo, tá? Venho aqui, ó, saio do outro lado e faço um ponto baixo centrado.
Eu vou pegar nesse mesmo ponto novamente. Então, ele vai ficar com 3 vezes no mesmo, a gente vai trabalhar 3 vezes no mesmo ponto. 1, 2 e agora a terceira. Venho embaixo do ponto aqui, ó, onde a minha agulha tá colocando. Venho aqui, pego o fio do novelo e estico ele, tá? Vou pular esse ponto da base, no próximo, embaixo dele, pego e puxo. Fico com 3. 2 alongados e o que eu já tinha na agulha. Pego o fio do novelo e finalizo o ponto. Pronto. Vou vir no mesmo ponto que eu fiz embaixo, vou fazer um ponto baixo centrado. Fiz um ponto embaixo, agora eu vou fazer um centrado. Aqui, ó. Tá? Pronto. Agora, vamos trabalhar novamente no mesmo ponto. Ó, agora no mesmo ponto, eu venho aqui, ó, e vou fazer embaixo, tá? Então, eu peguei uma vez no mesmo ponto, 2, agora é a terceira vez. No mesmo lugar que a gente fez aquele ponto, a gente vai pegar embaixo dele, vai puxar. Vou pular um ponto, no próximo vou pegar embaixo. É sempre assim, tá? Eu já tô repetindo o processo aqui, ó. Tirei os 3 de uma vez. Vou fazer agora um ponto baixo centrado no mesmo ponto, tá bom? O processo vai ser sempre esse, ó. Agora, eu venho no mesmo lugar, lá embaixo, pego e puxo e alongo. Pulo um ponto, no próximo, venho aqui embaixo do ponto e alongo novamente. Fiquei com 3, tá? O caminhão resolveu passar agora. Bora lá, bora lá. No mesmo ponto, vou fazer um ponto baixo centrado, tá? O processo vai ser esse por toda a volta, gente, olha só. E assim vai ficando o nosso ponto, ó. Tá vendo? Assim vai ficando. Aqui na primeira carreira e na segunda, a gente quase não consegue ver o efeito do ponto. A gente vai começar a perceber bem o ponto lá pela terceira carreira, tá bom? E aí, você vai trabalhando dessa forma, ó. No mesmo ponto agora, ó, que eu já fiz o ponto baixo centrado, agora eu vou pegar embaixo do ponto novamente, vou dar uma esticada, vou pular um ponto no próximo, venho embaixo dele e estico. Fiquei com 3. Tiro os 3 de uma vez. No mesmo ponto, faço um ponto baixo centrado, tá? Vou fazer aqui a minha carreira todinha e volto pra gente continuar. Lembrando, se ficar alguma dúvida, pode me perguntar. Pronto, ó. Terminando essa carreira, a gente vem aqui, ó, e ajeita os pontinhos pra ficar melhor pra trabalhar na próxima carreira, tá? Ó, pode dar nos cantos aqui, ó, você pode dar uma empurradinha aqui pra ele ficar mais pontudo aqui nas laterais, tá bom? Agora, não finalizei o último ponto pra gente finalizar junto, tá? Aqui, vocês viram que ainda ficou um ponto, né? Ó, aqui ainda ficou um ponto. Então, e falta a perninha. Tá vendo que os pontos sempre tem 2 pernas aqui, ó? Então, essa aqui ainda falta a gente fazer. Desse ponto aqui e desse ponto aqui, ó. Tá? Então, tá. Vamos lá, fazer a última perninha desse ponto aqui. A gente vem no mesmo lugar e faz um ponto alongado. Pula esse ponto e vem pro próximo e faz um ponto alongado também. E tira os 3, tá bom? Aqui nesse último, a gente não faz ponto baixo centrado, por quê? Porque o nosso ponto baixo centrado a gente já fez lá no início da carreira, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro ponto. Foi o ponto baixo centrado que a gente fez lá no começo. Tá vendo que todos eles têm um ponto baixo centrado no meio? Então, esse aqui é o ponto baixo centrado que a gente fez lá no início, então aqui não precisa. Agora, a gente vai arrematar a nossa carreira. A gente vai puxar esse fio lá pra trás novamente, ó, só dar uma esticadinha, tá bom? Viemos aqui no nosso ponto baixo centrado, passamos a agulha lá pra trás, colocamos o nosso fiozinho aqui na agulha, assim, tá bom? E vamos puxar o nosso fiozinho do novelo lá pra frente, ó. Aí. Tá? Agora, a gente faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira. Agora, a gente trabalhou embaixo do ponto aqui nessa carreira. Agora, a gente tá na segunda carreira, tá?
Então, nessa segunda carreira, a parte de baixo do ponto vai ser essa daqui, ó, tá? Essa vai ser a parte de baixo do ponto e essa aqui vai ser o centro do ponto. Essa vai ser a parte de baixo e essa vai ser o centro, tá? Então, quando eu falar parte de baixo, é aqui, não é mais aqui. Aqui a gente já esquece, a gente já passou essa carreira. Agora, vamos para essa. Então, quando eu falar parte de baixo, é essa daqui, ó, é essa daqui. Quando eu falar centro, esse aqui, tá bom? Dito isso, vamos lá. A gente já fez o nosso ponto baixo centrado. Agora, a gente vai pegar a parte de baixo do ponto, desse mesmo ponto, ó. Desse mesmo ponto, vou pegar embaixo dele e vou alongar esse fio lá pra frente, tá? Agora, a gente não pula mais ponto. Agora, a gente vem nesse ponto baixo centrado aqui, ó. E aí, a gente vem embaixo desse ponto e pega o fio do novelo e alonga. Finaliza tirando os 3. Ficou meio estranho esse fio, né? Vamos arrumar. Aqui. A gente tira ele e puxa ele novamente. Aí, ficou mais bonitinho. Pronto. Agora, eu venho no mesmo ponto aqui, ó, e faço um ponto baixo centrado no centro do ponto. Ó, peguei errado, ó. Tá vendo? Quando a gente pega errado, tá vendo que o ponto fica torto, ó? Aqui, ó. Aí, a gente tira e pega certinho. Antes, eu tinha pego aqui, ó. Tá? Aí, eu tenho que vir aqui e pegar no meio. Senão, fica torto o ponto. E também não fica estruturado. Venho no mesmo ponto, que eu fiz o ponto baixo centrado, agora eu vou fazer um ponto alongado. Embaixo dele, puxo o fio pra frente e alongo. No próximo ponto baixo centrado, venho embaixo dele e estico. Tiro os 3. Nesse mesmo ponto, agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Tá? O processo vai ser o mesmo, pessoal. Aqui no mesmo ponto, venho, puxo ele e alongo. Alonguei. No próximo ponto baixo centrado, embaixo dele, venho e puxo pra frente. Finalizo tirando as 3 correntinhas da agulha. No mesmo ponto, agora eu faço mais um ponto baixo centrado. Tá? Esse vai ser o processo. Nesse mesmo ponto, faço um alongado. Alongo, venho no próximo ponto baixo centrado, embaixo dele, alongo e tiro os 3. No mesmo ponto, agora eu vou fazer um ponto baixo centrado. Tá? Esse vai ser o processo por toda a volta, pessoal. Por toda a nossa carreira, tá? Aqui, ó, se você já aprendeu a fazer esse ponto e quiser fazer igual o meu, mas só saber as quantidades de carreira, ficou a seguinte, ó. Aqui eu vou fazer exatamente igual a esse, porque os dois vão ficar na bandeja na parte de trás, tá? Então, eu achei melhor fazer os dois iguais, tá bom? Continuando aqui, tem um caminhão aqui pertinho, mas tá bom, bora lá. Aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras na cor marrom, tá bom? Tá, continuando aqui. Então, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Essas 4 carreiras ficaram medindo 5 centímetros. Aqui não dá pra ver, tá? Mas aqui, ó, 5 centímetros. Se você quiser fazer igual a minha, então, você vai fazer carreiras marrom até chegar em 5 centímetros, tá? Então, se você ainda não sabe, eu vou ainda mostrar mais uma vez, finalizando essa carreira aqui. Eu vou finalizar mais uma vez junto com vocês, para quem ficou ainda com dúvida, tá bom? Quem já sabe, faz aí 4 carreiras. A gente fez 2, faz mais 2, tá certo? Vou finalizar essa daqui até chegar aqui e eu já volto pra gente continuar. Aqui, pessoal, como eu já mostrei nos outros vídeos, eu vou mostrar nesse também, tá? Porque às vezes você não assistiu os outros. Como a gente trabalha com fio residual, às vezes tem essas emendas aqui, mas os fios que eu pego, gente, é muito raro ter essas emendas aqui. Por exemplo, em cada novelo que eu pego, sei lá, tem 2, 3 emendas, tá? Em cada novelo para 1 quilo. Como isso é um fio residual, a gente paga bem mais barato,
Então, eu acho pouco, eu não acho ter, assim, essas emendas muito, tá? Eu pego fio bom, eu levo sorte de pegar fio residual bom, tá? Tem fio residual que é muito pior que isso aqui, mas onde eu compro é bem bom, tá? Enfim, vamos lá. Tô com essa emenda aqui, meu Deus, como é que eu faço? Agora, eu venho aqui, ó, corto esse pedaço que eu não quero, aqui, ó. Ele afinou, além dele ter essa emenda, ele ainda afinou aqui e ainda tem esse fiapinho assim, ó, tá? Então, eu corto, sei lá, até onde eu ver que, aqui, ó, melhorou o fio, tá bom? Jogo esse fora. E aí, agora, como é que a gente vai fazer, ó? Eu desmanchei aqui, ó, finalizei esse ponto alongado, tá? Finalizei o ponto alongado aqui, que eu peguei esse, finalizei, tá? Que fica com as 3 alcinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo centrado que eu tenho que fazer agora e pego esse fio aqui, tá? Em vez de eu finalizar o ponto com esse fio que eu cortei, eu vou finalizar ele com o fio novo, o fio bom, tá? Venho aqui, ó, e finalizo ele, tá bom? Vocês não liguem a máquina que tá passando aí. Daqui a pouco ela passa. Hoje eles resolveram mexer na rua. Paciência, né? Vamos lá. Então, finalizei com aquele fio bom, tá? E aqui ficou o fio que vem do novelo. E agora eu tô com essas duas emendas aqui, ó. Com essa emenda aqui. Vou fazer o quê? Vou fazer um nozinho. Tá? Não aperta muito pro ponto não ficar muito apertado, mas também não muito frouxo, tá? Dá uma apertadinha. Dá dois nozinhos. E agora, a gente pode arrematar um pra cá e um pra cá, tá? Pra não ficar tão grosso aqui o nosso trabalho. Mas se quiser também arrematar os dois pro mesmo lado, não tem problema, fica a sua escolha, tá bom? E agora, eu continuo crochetando como se não tivesse acontecido nada. Venho aqui no ponto e faço um ponto alongado. Venho no próximo ponto e faço um ponto alongado. Tô com 3, tiro os 3, tá bom? Vou trabalhando dessa forma. Achei interessante vir aqui mostrar pra vocês como que eu faço os arremates quando eu pego emenda no fio residual. E é isso aí, vou continuar fazendo minha carreira aqui e volto quando eu terminar ela. Ó, tô finalizando aqui, vou ajeitar o meu trabalho, vou dar uma esticadinha nos pontos. Aqui nas laterais eu vou dar uma arrumada e assim a gente sempre faz, tá, pessoal? Sempre vai ajeitando o teu trabalho aí, os teus pontos, pra dar pra ficar mais bonito, né? Então, a gente corta esse pedacinho aqui que a gente arrematou, já corta agora, porque senão depois fica ruim, tá? E aí, agora a gente vai finalizar mais uma carreira juntos. Vamos lá. Esse aqui eu deixei pra arrematar depois, quando vier fazer a próxima carreira, tá? Aqui, ó, vou finalizar. Eu finalizei aqueles 3 pontos fechados junto, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer o ponto baixo centrado desse ponto aqui. Fiz o ponto baixo centrado. E vou finalizar o primeiro ponto da carreira e o último. A gente finaliza junto sempre. Venho aqui embaixo dele e faço o alongado. Alongo aqui, venho aqui, ó, nesse mesmo lugar aqui, ó, e faço o último. E finalizo. Aqui a gente não vai fazer ponto baixo centrado, porque a gente já fez ele no começo da carreira, tá bom? Seguinte, vamos fazer aqui, ó, até carreiras iguais a essa, até chegar em 5 centímetros de altura. A minha deu 4 carreiras, tá? Fazendo 4 carreiras, deu 5 centímetros de altura. Se você tiver com um fio mais grosso ou um fio mais fino, você vai fazer e vai medir, vai fazer e vai medir, tá bom? Até chegar em 5 centímetros, tá certo? E é isso aí, vou fazer aqui as últimas 2 carreiras e eu volto quando terminar. Finalizei aqui as minhas 4 carreiras e ajeitei as carreiras, né? Deixei o meu trabalho mais retinho aqui, ó, tá? Pra poder medir. Vamos ver aqui. Aqui, opa, aqui, ó. Chegou em 5 centímetros, que era o que eu queria, tá? Se o seu não chegou, você faz aí mais carreiras, tá bom? Agora, a gente vai trocar de cor. Eu vou fazer a cor branca, tá?
Para trocar a cor, a gente vai fazer o seguinte, é praticamente o mesmo processo, tá bom? Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, lá nas perninhas do ponto, vou puxar isso aqui para trás, vou vir no meu ponto baixo centrado, vou colocar a minha agulha e vou enganchar esse fiozinho aqui. Deixo agora o fio marrom pro lado e pego o fio branco. Vou deixar um pedaço do fio branco pra gente poder arrematar ele, tá bom? Então, deixo ele aqui um pedacinho. Deixa eu soltar um pouco aqui do fio. Aí, aqui agora, em vez de eu pegar o marrom, eu vou pegar o branco, vou puxar lá pra frente, ó, dessa forma aqui. Eu vou puxar o branco lá pra frente, tá? E faço uma correntinha. Pronto. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Vou fazer, posso já cortar o fio marrom, que vem do novelo. Vou fazer um nozinho aqui, tá bom? Aperto, mas não aperto muito. E aí, vou arrematar um para cada lado, tá? Pra não ficar aquela grossura aqui na carreira, tá bom? E aí, enquanto eu vou fazendo aqui, ó, eu já vou arrematando, tá? A gente vai trabalhar 2 carreiras na cor branca, tá bom? 2 carreiras na cor branca. E eu começo da mesma forma. Fiz meu ponto baixo centrado, agora eu vou vir aqui embaixo do ponto baixo centrado, embaixo dele, puxo o fio lá pra frente, alongo ele. Daqui pra... Tá engatando aqui, peraí. Opa, meu Deus. Tem que botar a agulhinha em outro lugar aqui, porque enganchou. Aí, puxo lá pra frente, ó. Alongo ele, venho no próximo ponto baixo centrado, embaixo dele, puxo pra frente, tá? Vou trabalhar dessa forma por 2 carreiras, tá bom? Aqui no branco, ó, 2 carreiras ou chegar em 3 centímetros, tá? É porque não dá pra ver aqui a parte de baixo do ponto nem a parte de cima, porque a gente já colocou as cores. Mas é chegar a 3 centímetros no branco. Quando chegar em 3 centímetros do branco, você para, tá bom? Finalizei aqui as minhas 2 carreiras na cor branca, ó, tá? Ficou com 3 centímetros as minhas carreiras. E aí, agora eu vou cortar o fio que vem do novelo aqui, ó, tá bom? E vou passar agora pra verde, tá? Esqueci de deixar arrumada aqui a verde, peraí. Vou pegar a verde agora e vou fazer aqui a troca de cor novamente, tá? Vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui, as 2 correntinhas dele, vou puxar pra trás, vou dar uma esticadinha aqui, uma arrumadinha, tá bom? Agora, vou vir aqui no meu ponto baixo centrado, vou passar minha agulha pra trás e vou encaixar o meu fio, a minha argolinha. Deixo o fio branco pra cá e agora pego o fio verde, deixo um pedaço pra arrematar e o outro a gente passa pra frente. Com cuidado, com paciência e a gente faz uma correntinha, tá? Agora, a gente vai seguir fazendo os pontos, as carreiras. Deixa eu passar aqui pra vocês a quantidade de carreiras que a gente vai fazer na cor verde, tá? Aqui você continua fazendo os pontos normal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor verde, tá? 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Ou até chegar em, deixa eu ver quantos centímetros de altura aqui que ficou. 12, tá? 12 centímetros de altura mais ou menos. Tá bom? Se você quiser mais alto, você pode fazer mais carreirinhas na cor verde, tá? Até chegar na altura que você quer, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor verde. Eu vou fazer essas 5 carreiras e eu volto pra gente continuar. Pronto, tô finalizando aqui as minhas 5 carreiras, tá? Ficou realmente na altura que eu queria. É do mesmo tamanho do porta-objetos quadrado, tá? Ficou com, deixa eu ver aqui, é que ainda não terminei, né? Mas ela vai ficar com 12 centímetros, tá? 12 centímetros de altura.
tá bom? Se você quiser mais alto, dá pra fazer mais uma carreirinha, tá? Agora, aqui, como eu falei pra vocês lá no começo, quando a gente começou a subir as carreiras, como a gente fez aqui no meio e a gente vai colocar o corinho aqui em cima, então não precisa fazer fechar a carreira invisível, tá? Ó, terminamos aqui o nosso último ponto aqui, ó, tá? Fiz a última perninha do ponto e aqui tá o meu ponto centrado do início. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Agora, você vai pegar as duas perninhas do ponto, ó. Essa daqui e essa daqui. A gente não vai fazer mais ponto baixo centrado. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, você vai botar do jeito que você tava aqui, ó, na agulha. Você vai botar a agulha aqui nesses dois pontos, vai pegar o fio, vai puxar pra cá. E aí, você vai tirar o fio da agulha, dessa forma, tá? Vai fazer isso por toda a volta, ó. Nesses dois fiozinhos aqui, ó, nessas duas partes do ponto, você vem aqui, ó, puxa e tira da agulha. Procura sempre deixar a mesma distância, o mesmo tamanho esses pontos, tá? Não deixa muito apertado, porque senão o teu cesto vai ficar pra dentro. E também não muito solto, que senão ele vai ficar pra fora. Então, você vai testando aí a tensão do ponto, o tamanho dele, se precisar, faz mais de uma vez, faz uma vez toda a volta, vê se ficou bom, se não ficou bom, desmancha e faz de novo, tá? Você vai fazendo assim por toda a volta, ó, pontinho por pontinho, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Ó, tô finalizando aqui, vou ajeitar a minha carreira, meus pontos, né, bem certinho aqui, ó, tá? Vou dar uma ajeitadinha aqui no trabalho, ó, e vai ficando assim. Aí, ó, ficou assim, ó. Esse acabamento aqui, tá bom? Ficou um pouquinho maior pra mostrar na câmera, ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso. Agora, ó, cheguei aqui. Esse aqui foi aquele último ponto que a gente fez, e aqui foi o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo nesse pontinho aqui, ó. Vou fazer mais um aqui também, tá? Aquele curvadinho que ficou, ó, tá bom? Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Agora, a gente vem aqui, corta o fio que vem do novelo, puxa esse fio todo pra fora, tá? E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Aqui. Você vai aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, você pega as duas perninhas do ponto, ó. Tanto faz, de cima pra baixo ou de baixo pra cima, não tem problema. Você vem aqui no mesmo lugar onde o fio tá saindo, ó, do mesmo buraquinho que o fio tá saindo, e você passa lá pra trás. Ó, passa a agulha até você conseguir achar aqui, ó. Passou lá pra trás. E aí, a gente finalizou o último ponto baixíssimo. Aqui não tem problema que vai ficar escondido, tá? Agora que a gente vai arrematar. Vamos passar por dentro de alguns pontos, dar aquele nozinho básico e esconder o fio, tá bom? Vou fazer o meu arremate aqui e já volto. Pronto, ó, finalizei o meu arremate. Desculpa, voltei aqui. Finalizei aqui o meu arremate, ó, tá? E aí, tá ficando assim o nosso porta-fraldas. Ele é menorzinho mesmo, tá bom? Pra caber dentro da bandeja, da bandeja, tá? Agora, a gente vai colar o nosso corinho, e o biscuit. Já cortei aqui, mais ou menos 8 a 9 centímetros, tá? Vou colocar na mesma altura que eu coloquei no porta-objetos. Vou procurar bem certinho o centro do nosso trabalho, tá? O que que eu fiz aqui, ó? Eu olhei quantos gominhos ficou para um lado e quantos gominhos ficou para o outro lado, tá? E cuida para esconder esse, apesar de que esse arremate ficou bem certinho, tá? Mas aí, você procura aí ver se você consegue esconder o seu arremate, tá bom? E aí, a gente vai centralizar bem certinho aqui, pra deixar, ó, aqui um, aqui o outro, ó.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bem certinho. Então, vou colar aqui, vou passar a cola. Aqui não tem segredo, né? Já mostrei nos outros vídeos também. Aqui. Vou colar aqui o meu corinho na peça. Não precisa ser muita cola também, mas também não coloca pouco, né? Vamos medir aqui. Eu coloquei na primeira, na segunda. Deixa eu olhar bem aqui, né? Pra não colar errado. Aqui. Peraí. Ao vivo e a cores, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ficou pra cá. Esse ficou pra cá. Aqui a altura. O bom dessa cola é que ela não é instantânea, então, se tu precisar mexer, ainda tu consegue. Então, procurar ficar na mesma altura, distância também, uma do outro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Procurar deixar bem certinho. Vou terminar de colar aqui, eu já volto. Pronto, ó, já colei o couro. Tá? Já tá tudo certinho, coladinho aqui. Agora, a gente vai colar o biscuit, tá? A gente só passa aqui um pouquinho de cola no biscuit. Fica bem coladinho, tá, gente? Essa cola é bem boa. E aí, centraliza mais ou menos aonde você quer. Procura colocar mais ou menos parecido com os outros, tá? E aí, cola. Vou colar aqui e já volto. Pronto, colei aqui o biscuit. E é isso aí, gente. Esse aqui foi o nosso passo a passo do nosso porta-fraldas desse kit higiene. A minha calopsita aqui. Desse kit higiene aqui, ó. Esperei ele se acalmar um pouquinho. E aí, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, deixa um recadinho aí pra mim, ficando qualquer dúvida, me sigam também lá no Instagram, Ateliê Thalita Chimizo, e até o próximo passo a passo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.